Gênesis 35, verso de número 16 até o verso de número 21. Esse final de semana é o final de semana do Dia das Crianças. Então, nós vamos aproveitar para falar um pouco sobre filhos, sobre identidade. Você que deseja receber a ministração, um esboço dela no seu WhatsApp, você pode cadastrar aquele celular da secretaria e pedir para te colocar na lista de transmissão. E aí, na lista de transmissão, o Alexandre vai enviar para vocês. Eu acho que ele já enviou hoje, Ale? O Ale já enviou hoje, já? O celular está aí? Então já envia já. O Ale vai enviar daqui a pouco o esboço para vocês e depois, à tarde ou à noite ou amanhã, ele envia também as imagens. Eu vejo que alguns querem fotografar, então a gente vai mandar essas imagens também para que você possa ter. Gênesis 35, verso 16 até o verso de número 21, diz assim: Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho no parto que foi muito difícil. Em meio a dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da terra de Éden. Obrigado, Senhor. Fala conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra é uma palavra muito especial. E hoje, por ser o final de semana do Dia das Crianças, eu gostaria de remeter um pouco a respeito disso. Então, você que ainda não é pai, por favor, preste bastante atenção. Talvez você diga assim: mas eu ainda não sou pai, mas um dia Deus te dará a graça de gerar um filho e você precisa estar com o coração preparado para esse momento especial. Enquanto eu estava pensando na meditação dessa palavra, muitas coisas veio ao meu coração. O filho, ele precisa receber a clareza da identidade e do amor que o pai tem por ele, desde os primeiros dias da sua vida. Dizem os especialistas em comportamento humano, os especialistas na alma, psicólogo, psiquiatra, psicanalistas, eles falam sobre a importância, especialmente dos primeiros dias, sobre o toque, sobre o amor, sobre o afeto, sobre o carinho que o pai e uma mãe devem exercer. Mas isso não é somente nos primeiros dias, isso é depois na adolescência, até mesmo na juventude. Eu me lembro o quanto eu sempre busquei e desejei a afirmação do valor que eu tenho na imagem do meu pai. Eu sou somos de uma família de 3 filhos, eu sou do meio. E o do meio, algumas vezes, acaba sendo espremido, né? Pelo mais velho e pelo mais novo. Pelo caçula, porque o caçula precisa de algumas coisas, e o mais velho, algumas vezes, é o predileto de um ou de outro, e aí o meio fica assim, igual sanduíche. Mas não necessariamente ser o do meio, você fica sanduíche. Algumas vezes você pode ser o caçula, e em várias situações a gente acaba sendo espremido quando chega outros irmãos dentro de casa. E eu me lembro que na criação do meu pai, aquilo que ele aprendeu, eu imagino que na casa da tia devia ser mais ou menos assim, homem não abraçava muito, homem não beijava muito. Então meu pai chegava em casa algumas vezes, e aí ele dava um beijo na minha irmã, Adna, dava um beijo na Binha e dava um tapa na minha cabeça. E era a maneira dele expressar o amor que ele tinha por mim. Menino, macho, pá! Coisa agradável, gostosa, né? Ainda bem que ele deu uma saidinha. Mas, queridos, várias coisas, para mim, ficavam aquele desejo, aquele sentimento de valor. Então, teve algumas pequenas coisas que o meu pai fez que marcaram muito minha vida. Como sentar para poder jogar a bolinha de gude comigo no tapete de casa. Como um dia que ele pegou um pipa do Batman, comprou um pipa do Batman, foi até o mercado da esquina e foi lá. E, gente, aquele dia eu falei: uau, eu tô com o meu herói. Ele chegou assim com o pipa na mão, o papagaio, né? Chegou lá com o pipa e falou assim: eu quero comprar uma linha para colocar esse negócio no alto. Sabia nem o nome, né?
Aí ela falou, mas qual linha você quer? A gente pobre, né? Eu só tinha linha quando eu aguentava dos vizinhos dos outros. Ficava no telhado lá, aguentando linha, né? Só quem soltou pipa sabe que ia aguentar a linha. Quando corta o pipa do outro, a linha passa no seu telhado, aí você vai lá e pega a linha. A minha irmã Binha era fera em água. Ju, vem cá, aguenta, Ju! Binha era pipeira junto comigo. E aí, ele chegou lá e falou, a gente tem duas linhas, a linha corrente que não enrola, uma outra aqui que enrola um pouco mais, me dá melhor. Eu falei, uau, meu herói. Mas todo pai e toda mãe acerta e erra. E eu me lembro de algumas situações, por exemplo, quando eu já estava maior, com 18, 19 anos de idade. Eu me lembro que quando eu decidi ir para o seminário, eu conversei com os meus pais a respeito do seminário. A minha mãe de jeito nenhum queria que eu fosse para Cianorte, meu pai apoiou, então lá vou eu para Cianorte. Mas eu me lembro do dia que eu fui para o seminário. Eu entrei no ônibus e na hora que meus pais me levaram até a Barra Funda, e na hora que eu entrei no ônibus e sentei na janela, eu olhei para fora para poder vê-los, e aí eu vi lágrima correndo dos olhos do meu pai. E na hora que aquelas lágrimas correram dos olhos do meu pai, eu comecei a chorar do lado de dentro, e aqui dentro do meu coração dizia, ele me ama. Ele me ama, eu sou especial para ele, ele me ama. Minha mãe chorar não era novidade, né? Inclusive nós temos uma musiquinha que é minha e dela e minha. Eu não vou fazer ela cantar, que os irmãos vão ficar ela vai ficar morrendo de vergonha, já até abaixou a cabeça. Mas eu sempre fiquei muito ligado à minha mãe. Então, o sentimento de apreço estava muito claro. Mas o do meu pai, aquela preocupação entre criar um menino para ser macho e demonstrar amor, tinha aquela luta, né, do como fazer isso. Então, eu me lembro como aquilo me marcou e como aquilo falou ao meu coração. O meu pai me ama e eu sou especial para ele. Eu me lembro também de uma outra ocasião, já no seminário, no ano de 2002, que eu estava morrendo de saudade de casa. Morrendo de saudade de casa. E eu não estava com dinheiro, porque meu pai não deixava minha mãe mandar dinheiro, é claro, né? Dizia, não, seminarista tem que passar dificuldade para aprender a depender de Deus. E aí eu estava lá no seminário, eu fiquei com muita saudade, fui no orelhão e liguei. E na hora que eu liguei, a Binha atendeu. E em casa é assim. Sempre foi assim, se atender, se ligar a cobrar, tinha que ficar gritando assim. Em casa eu sou chamado de Juninho. É Juninho, é Juninho, é Juninho, é Juninho, é Juninho, é Juninho, é Juninho. Porque se não gritar logo o nome, ele desliga. E aí você tem que falar quem é, porque ele não atendia a cobrar, porque naquela época era muito mais caro do que hoje. E eu gritei, Juninho, 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 Juninho. Mas na hora que ele ligou a cobrar, a Binha já falou, é a cobrar. Porque tinha que anunciar em casa que era a cobrar. É a cobrar. Todo mundo fica assim, alerta. Porque meu pai, para gastar dinheiro, irmãos. Eu até lembrei de uma história aqui agora, de quando a Binha ligou. Ela contou ontem. Vou contar não, deixa eu ir direto. E aí a Binha atendeu, é a cobrar! As orelhas, né? Aí eu tô lá, Juninho, 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 Juninho. A Binha atendeu e falou, pai, é Juninho. Eu ouvi meu pai gritando assim, Juninho tá ligando a cobrar. Nós não temos dinheiro para ficar gastando com isso. Aí gritou com a Binha. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, Binha, eu já ouvi o pai falando. Obrigado, Binha, fala com ele só que eu estou com saudade de vocês. E desliguei o telefone. Naquela hora o meu coração apertou. Apertou tanto, que eu fiquei pensando assim, se eu tivesse na casa de recuperação, ele estaria mais feliz, porque eu estou ligando e eu estou sendo recuperado, né? Então, foi o que eu pensei. Eu fui para o barracão chorar, orar. Eu sou muito emotivo, irmãos. Então, eu chorava mais nas pregações do que eu choro hoje, mas eu chorei. Eu acho que eu passei umas 2 semanas chorando. Mas, algum tempo depois, eu recebi uma cartinha. Ai, que cartinha especial. Ficou guardado muito tempo, até que sumiu, não sei onde ela está. Eu recebi uma cartinha do meu pai. Cartinha do meu pai. Recebi uma cartinha. Ele falando sobre o ministério, falando sobre o meu valor, falando sobre a importância do ministério.
e afirmando e dando algumas dicas. Filho, deixa eu te instruir sobre algumas coisas a respeito da igreja. E aí, irmãos, quando eu fui para o seminário, eu não falava em público. Eu tinha muita dificuldade de falar, eu tinha muita dificuldade de me afirmar, de expor aquilo que eu pensava. Eu não conseguia, eu tinha muita luta. Mas aquilo me deu tanta força que eu falei assim, se o meu pai acredita que eu posso ser pastor, é porque eu posso ser pastor. Se o meu pai disse que eu posso ser um pastor, eu vou ser um pastor, porque papai está dizendo que eu serei um pastor. E eu guardei aquela carta. De vez em quando eu olhava e falava assim, você não presta, você não dá, você é isso, você é aquilo, você não consegue elaborar um bom sermão. Eu ia lá e pegava a carta e falava, não é isso que o meu pai diz ao meu respeito. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito precioso da palavra de Deus. E esse texto é um texto até um pouco intrigante, um texto curioso. Veja bem a história, rapidamente. Jacó, que tem seu nome mudado para Israel, tem uma mulher que era a paixão da vida dele, Raquel. Raquel era a mulher que ele amava. Ele amou a Raquel mais do que a Lia, que veio a ser também a sua esposa. A Bíblia diz que Raquel era muito bela e que Lia tinha olhos meigos. Eu acho que a Bíblia não queria falar que Lia era uma baranga e diz, Lia tinha... eu acho que era isso, Lia tinha olhos meigos. Eu não sei o que é olhos meigos, mas a Bíblia diz isso. Raquel, a esposa do coração de Jacó, dá à luz um filho. A mulher que ele amava. A mulher que ele tinha, assim, todo o coração voltado a ela. Essa mulher deu 2 filhos para ele, José e Benjamim. 2 crianças só. E no último suspiro da mulher amada, ela dá um nome ao filho, porque a Bíblia diz que ela morreu no parto. Ao sair-lhe a alma, nós acabamos de ler verso 18, se você fechou sua Bíblia, abra novamente, capítulo 35 de Gênesis 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. No último momento da vida dela, ela disse, o nome desse menino é Benoni. Suspirou e disse, chama esse menino de Benoni. Mas naquele momento o menino chora. E a Bíblia diz que Raquel agora morre e Jacó entra no quarto. Jacó entra em cena. E ao ver a sua mulher morta, a parteira com a criança no colo, a parteira vem e diz a Jacó, olha, o menino já tem nome. A mãe, no último suspiro, deu o nome para a criança. A mãe disse que esse menino deve se chamar Benoni. O último pedido da mulher amada, o último pedido da mulher do coração dele. Jacó pega o menino no colo e diz, não vou dar esse nome para o meu filho. Não quero Benoni. O nome dele vai ser Benjamim. O nome dessa criança não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. Para você não parece um pouco estranho isso? Poxa, é o último pedido de alguém que você muito ama. Parece até um pouco insensível. Ah, que homem insensível. Parece até um barbudo igual o Diogo, assim, falando, não é bem assim as coisas, o negócio. Não, esse tipo de discurso é mais do Pedrão, né? O que é isso? Esse negócio não é bem assim. E não dá o nome de Benoni, mas dá o nome de Benjamim. Não parece ser um pouco excessivo mudar o nome que a mãe escolheu para o filho que estava, quando ela estava dando à luz, morreu? Parece excessivo, mas não é, se nós considerarmos o significado desses 2 nomes. Benoni, como a própria leitura diz na sequência, que significa, capítulo 35, verso 18, final, diz assim, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Sabe o que significa Benoni? Benoni significa filho da minha dor. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, filho da minha dor. Esse era o nome que Raquel tinha escolhido. Benjamim significa o filho da minha mão direita. Repete isso, diga assim, o filho da minha mão direita. A mão direita sempre é sinônimo de força, de vigor, de graça e, sobretudo, de vitória. Jesus Cristo foi assentado à destra, à direita do Deus Pai, ao lugar de honra, ao lugar de vitória. Para o povo judeu, direita é lugar de honra, é lugar de vitória, é lugar de força, é lugar de muita expressão. Agora, já imaginaram essa situação e o que é que estava no coração de Jacó quando ele faz isso?
Porque Benoni, o filho da minha dor, já imaginou o que é viver uma vida inteira com o nome associado a uma dor, a uma tragédia, a uma morte, a uma perca tão forte. Jacó intervém naquilo para desassociar seu filho da dor, da perca, da morte de sua mãe. Ele não permite que ele passe o resto da vida ou a vida inteira como alguém identificado com algo ruim, com algo negativo, com uma dor, com um choro, com um lamento, e Jacó não queria isso. Mas ele diz, não, esse sim será o filho da força, do vigor da minha mão direita. Algo positivo e não negativo. E aqui então nós podemos introduzir uma temática e pensar em algumas situações, como por exemplo, como é que eu tenho chamado meu filho? Quais são os adjetivos e os nomes que eu tenho dado aos meus filhos? Interno e externamente eu tenho verbalizado. O que ele significa, simbolicamente, representa para a minha vida? Os nomes que eu tenho dado e os nomes que eu tenho recebido. Como é que eu tenho nomeado? Qual é a identidade que eu tenho gravado no coração dos meus filhos? Nós estamos no final de semana do Dia das Crianças e muitos pais se preocuparam em dar um melhor presente que pode se comprar no shopping. E será que é isso que os nossos filhos mais precisam? Um presente novo? Um bom celular que ele acha que é o que ele precisa? Será que realmente é isso que os nossos filhos precisam? É sobre isso que eu quero conversar um pouco essa manhã com vocês. Sobre a necessidade de estabelecer identidade nos nossos filhos. Como estabelecemos identidade e o que é que Jacó estava aqui fazendo a respeito de Benjamim? Em primeiro lugar, primeira coisa que eu aprendo com Jacó é a olhar qual é a identidade que eu tenho dado aos meus filhos. Diga assim comigo, eu preciso me preocupar com a identidade que eu tenho expressado a respeito dos meus filhos. Queridos, preste bem atenção nessa cena e o que está acontecendo. Filhos, eles sempre vão corresponder à identidade recebida pelos pais. Sempre eles vão corresponder a essa identidade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos na Bíblia os pais abençoando os filhos e dando nome para os seus filhos e construindo uma identidade a partir do nome que é dado para os filhos, e nós vemos isso especialmente do sexo masculino. Desde Deus dando nome a Adão, Adão dando nome a seus filhos, Abraão dando nome a Isaac, e aí nós vemos em Isaac algo acontecendo. Quem dá o nome para os meninos não é Isaac, mas é a mãe, e o nome é um nome que vai trazer também alguma marca no coração de Jacó, e nós vamos ver isso. Jacó tem o nome recebido como Jacó, porque ele nasce, o irmão mais velho, Esaú, sai, e ele sai segurando o calcanhar do irmão. O nome Jacó significa suplantador, aquele que tenta pegar Jacob, ou Jacob, em algumas traduções do hebraico. Ele já havia vivido esse drama, essa situação de ser estigmatizado pelo seu nome, que significava suplantador, usurpador, aproveitador. Imagine que no encontro com seus colegas na escola rabínica, imagine que no dia que Jacó saía para poder brincar, de montar alguma coisa, que eles mexiam com muitos animais, alguém chegava e dizia assim, qual é o seu nome? E quando perguntavam a ele o seu nome, ele tinha que abaixar a cabeça e dizer, meu nome é enganador. Meu nome é aquele que engana. Mas em Gênesis capítulo 32, num encontro com Deus, num lugar chamado Peniel, ele é questionado profundamente a respeito da sua identidade, e o anjo que briga com ele diz, qual é o seu nome, qual é a sua identidade? E ali Jacó recebe uma bênção que muda e transforma a sua história, porque ele recebe um novo nome de Deus. Deus diz, não mais se chamará Jacó, mas se chamará Israel.
essa é a primeira vez que a palavra Israel, que o nome Israel aparece na Bíblia e na história. Deus afirma: você não será mais reconhecido como suplantador. Você agora é príncipe de Deus. Porque como príncipe lutaste e prevaleceste. Agora, passa-se algum tempo. Capítulo 32, 33, 34, 35, Jacó, a filha, a esposa amada, dá luz a uma criança. E ela diz: esse será o filho da minha dor. Ele olha e diz: eu não quero isso. Eu não aceito isso. Quando diz Benoni, ele diz: chega, meu filho não vai passar pela mesma estigma que eu passei. A minha pergunta para você essa manhã é: que identidade nós temos otorgado aos nossos filhos? Que identidade nós temos transferido aos nossos filhos? Que identidade nós temos afirmado que eles são? Queridos, há filhos que estão perguntando isso: quem sou eu? Há filhos que estão perguntando isso, não somente com 3, 4, 5, 6 anos de idade, mas com 16, com 14, com 13, com 18, com 19, com 20. Há homens com 40 anos que ainda não têm clareza da sua identidade, porque não a receberam dentro de casa. Será que eu significo algo? Será que eu tenho algum valor? Será que eu tenho alguma aceitação? A dor mais profunda, muitas vezes em um filho, surge nas palavras, ou até mesmo nas atitudes, na omissão, na falta de palavra. Alguns que dizem ou demonstram em suas atitudes palavras como: que menino burro, que menina que não aprende nada, que pessoa incompetente. Olha para o filho e diz: chora igual uma mocinha. Ou demonstra isso quando não consegue compreender um choro de uma criança ou a dor de uma criança. Queridos, excesso de trabalho, sentimento de culpa, sentimento de abandono, sentimento de que errou, sentimento de tantas coisas não podem impedir você de afirmar a identidade de filhos. Ah, mas eu errei na vida, é verdade. Quem daqui não errou? Não há nenhum aqui sequer que não tenha pecado. Mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo te perdoa, e você pode levantar a sua cabeça e dizer: eu não sou aquele homem ou mulher que somente pecou. Eu sou filho recriado na cruz do Calvário, e eu não vou aceitar que o meu filho passe pelo mesmo trajeto de dor que eu passei. Você não será Jacó, você não será Benoni, você não será enganador, você não será filho da dor, você será filho da força, do vigor e da minha mão direita. É verdade que eu errei, dizia Jacó, mas eu não quero que isso continue se reproduzindo em minha casa. Filhos precisam dessa identidade correta em seus corações. Há muitas garotas que correm para os braços de outros homens, buscando afirmação perdida dentro de casa. Há muitas garotas que se entregam a outros homens buscando a paternidade, o carinho, o afeto, e inconscientemente, algumas vezes, nem elas percebem isso, mas o que elas querem, na verdade, é o amor, é o carinho, é o afeto, é o respeito, é a identidade que o pai precisa transferir. Homens, prestem atenção nisso. Filhas amadas aprendem a se esquivar de homens duros, brutos, cavalos e ignorantes, porque elas têm dentro de si um modelo e uma identidade masculina que o pai otorgou a ela. E ela procura alguém que respeite como o pai está respeitando a mãe dela, que ame como o pai ama a mãe e ama a ela. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que filhos discernem suas identidades a partir dos pais. Ah, mas quer dizer que eu vou ser preso isso o resto da vida, pastor? Não. Há muitos que estão aqui essa manhã, que a identidade que os pais biológicos te deram, não é a identidade que você vive hoje, mas sabe por que você tem conseguido fazer isso? Porque Deus tem sido favorável a você e tem marcado em você a identidade de filhos de Deus. Mas há pessoas que estão lutando mesmo com 20, 30, 40 anos de idade, porque não discerniram bem quem eles são através e a partir dos pais.
Você pode ler junto comigo esse título? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Filhos... a partir, através dos pais. Benjamim vai se tornar forte, uma das tribos mais fortes de Israel. Benjamim e Judá são as duas fúrias que Israel tem. De Benjamim vai vir muitas coisas, tribo forte, tribo cheia de vigor. Afinal, a identidade deles é força. Pouco se tem falado hoje a respeito do risco da ausência da paternidade ou alienação paternal. Quando você olha para a tribo de Benjamim, você vê coisas maravilhosas acontecendo. É de lá que virá o primeiro rei de Israel. É dessa tribo, uma tribo expressiva. Precisamos escolher um rei. De onde vai vir o primeiro rei? Vem dessa tribo. Vem deste lugar onde tem uma convicção de que há força, que há vigor sobre eles. Queridos filhos, anseiam isso. Anseiam um abraço, anseiam um afeto, anseiam também receber essa identidade dos pais. Anseiam pela companhia paterna. E o afastamento intencional ou não pode se tornar um grande problema se o filho não responde ao grande dilema do coração que todo homem nasce com ele, porque nascemos no pecado. E a pergunta é: eu tenho algum valor? Eu tenho algum valor? Qual é a resposta que o seu filho está dando a respeito disso? Com 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, eu tenho algum valor? E a maneira tradicional de se criar filhos, de uma forma ou de outra, desde a antiguidade, sempre foi trazendo os filhos para perto. Hoje, muitas coisas têm se mudado. Até alguns anos atrás, era comum os filhos ficarem perto dos pais, especialmente os meninos. Então, os pais levavam os filhos para fazerem algumas coisas juntos. Especialmente aqueles que tiveram a oportunidade de crescer no interior, porque em São Paulo não pode levar a criança para o trabalho. Mas no interior podia. Aqui nos tempos bíblicos, então, quem ensinava a profissão para o menino era o pai. Por que Pedro era pescador? Porque o pai dele era pescador. Menino, fica perto do pai para poder aprender. Vamos fazer tal coisa, vamos carpinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Hoje isso foi se perdendo. E os pais fazem poucas coisas junto com os seus filhos. Pais saíam para caçar, para pescar, para trabalhar, para fazer coisas junto com seus filhos. Ensinavam profissão, andavam do lado deles, aprendiam negócios, aprendiam a viver. Viviam dias juntos, conversavam, faziam flechas, pescavam juntos. Queridos, os meninos precisam disso de nós, pais. E alguns meninos que são mimados demais. E a culpa de alguns é porque a mãe não solta o menino. Tem mãe que fica segurando e prendendo o menino. Algumas vezes o pai precisa pegar o filho e sair, ir para o parque, sair só com o menino, sair só com um, sair só com... Precisa sair disso. Precisa fazer isso, especialmente você que tem um filho do sexo masculino. E preste atenção, eu não estou falando isso porque eu acerto, não, é porque o Senhor está cobrando isso de mim, porque eu como pai tenho errado muito, mas quero de verdade que os meus filhos sejam uma bênção na mão de Deus. Mas nós precisamos, queridos, compreender que os filhos vão discernir a identidade deles também através dos pais. E são nesses momentos que o pai autentica o valor do filho. Eu comentei sobre algumas coisas e eu quero comentar uma coisa que talvez alguns vão se escandalizar. O meu pai, ele foi muito ausente por causa da igreja. Então ele trabalhava demais e a minha mãe que ficava muito próximo de nós. Mas o pouco tempo que eu tinha, eu amava quando meu pai dizia assim: hoje nós vamos fazer uma coisa de homem, então as meninas não vão poder ir. A Binha odiava, claro, né? A Binha dizia assim: eu quero ter um pinto de barro, para poder ir fazer algumas coisas, só para brincar na rua, jogar bola. A Binha sempre teve assim, essa facilidade de falar, de expressar, de brincar, de correr. Mas eu me lembro, como por exemplo, como eu disse, alguns podem se escandalizar, não tem problema, de dias que meu pai me pegava e falava assim: nós vamos na reunião do presbitério. Ai, que passeio. Mas, queridos,
Tira da internet, tá, irmão Salvador? Hoje, quando tem reunião do presbitério e eu tenho que ir, eu odeio ir. Eu fujo da metade delas. Eu vou, assim... O pastor Silva vai olhar até de cara feia para mim, né? Presidente de presbitério e tal. Eu vou assim, falando, ai, eu tenho que ir. Quando eu estou lá, eu gosto até de estar. Mas no caminho eu vou falando, ai, eu sei que... que negócio só para relatório, algumas coisas. Mas quando o papai me colocava no carro, não, aí eu vou participar das coisas dos homens. E algumas vezes, ele cantava uma musiquinha, ficou gravada aqui dentro do meu coração. Ele olhava para mim e dizia assim, eu vou cantar, hein? Ele dizia assim, você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Eu cantava esse refrão. Amigos das horas difíceis da grande jornada. Eu falava, uau. Eu falava, cabeça de homem, mas o coração de menino. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Meu pai tinha dificuldade de dizer eu te amo, porque o pai dele também não dizia muito isso. Acho que nem para a tia. Então era um choque. Meu pai, até os 19 anos de idade, nunca tinha me abraçado e me dado um beijo. Um dia eu voltei do seminário e eu falei, hoje eu beijo aquele cara. E quando eu dei um beijo nele, ele me abraçou gostoso, retribuiu o beijo. Agora toda vez que eu vejo, ele vem me beijar e eu vou beijá-lo. Mas a maneira que ele tinha de dizer, você é especial, é cantando uma musiquinha. E eu, cabeça de homem, mas o coração de menino. Eu sou a pessoa certa nas horas incertas. É por isso que ele me leva para a reunião do presbitério junto com ele. Queridos, a ferida mais profunda no coração do filho é aquela infligida pelo pai, ou nas palavras que são ditas, ou até algumas que não são. Algumas vezes, quando o pai diz, você é o filho da mamãe, você é incapaz, você é burro, você é incompetente, ou quando ele não afirma isso para o menino ou para a menina, tais feridas podem se tornar como um câncer, que vão comendo e corroendo a nossa alma, que vai se desenvolvendo lentamente. Bly, um dos grandes psicólogos e estudiosos do comportamento humano, disse essa frase: não receber nenhuma bênção de seu pai é uma ferida. Há algo que nós perdemos, que era bom. Bênção, pai. Deus te abençoe. Bênção, vô, Deus te abençoe. O menino ficava o dia inteiro recebendo Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Aleluia, Deus vai me abençoar. Um pai ausente, um pai indiferente, um pai distante, ou um pai que só pensa em trabalhar, causa feridas no coração de uma criança. Queridos, o divórcio é traumático para um filho. Se você não está conseguindo viver junto, então você não deveria ter casado. A criança, ela vai se desenvolvendo com muitas dores, mas é pior ainda quando a criança cresce num lar onde o marido vive xingando, espancando, ofendendo a mulher, ou a mulher ao homem. É terrível isso. Mas quando há um divórcio, é criado no coração de muitas crianças algo dizendo assim, especialmente quando pequenas: será que eu errei? Será que se eu fosse diferente, papai estaria aqui comigo ainda? Será que não foi uma falha minha? Será que não foi algum erro que eu cometi? O que será que aconteceu? Eles acreditam que se eles tivessem feito isso, 3 pontinhos diferentes, os pais não teriam saído de casa. Alguns pais ferem seus filhos pelo silêncio. Até estão fisicamente presentes, mas agem como alguém ausente. Filhos órfãos de pais vivos. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus, especialmente você, homem. Para você que tem menino, preste atenção nisso. Você sabia que pesquisas nas penitenciárias afirmam que o que um monte de ONG diz é mentira?
Há um monte de ONG dizendo assim, não, a criança nasceu num lar carente, num lar pobre, e por isso, porque ela nunca teve nada, ela quer ter o tênis que o outro não teve na escola, e ela começa a roubar. Vocês sabiam que 76% dos homens que estão na penitenciária, vários deles nasceram com lar onde tinha e onde não tinha, mas 76% não tiveram pais, ou os pais não foram presentes. O número de filhos que não conseguiram ter uma identidade saudável e se transformaram em bandidos, traficantes e se envolveram com drogas, que não tiveram pais, é maior do que qualquer outro dado. É maior do que dados de casas onde não tem dinheiro, mas tem um pai presente, onde moraram num barraco, mas tinha um pai que saía para trabalhar e chegava em casa e dizia, filho, eu estou trabalhando para que você tenha dignidade. A ausência dos pais fere mais do que a ausência do dinheiro. É por isso que há muitos meninos e homens na penitenciária buscando a sua identidade. Homens precisam afirmar a identidade dos seus filhos. A psicanálise trabalha muito forte essa ideia ao afirmar que a sexualidade que temos é algo completamente diferente da identidade sexual. Nasce com aquela identidade, mas a afirmação é algo que os pais precisam fazer. No livro John Eldredge, talvez estou falando o nome dele errado, o livro chamado Coração Valente, ele afirma que masculinidade é outorgada. Um menino aprende quem ele é e o que tem de outro homem, ou na companhia de homens. Ele não aprende isso no mundo feminino. Então, mas e como é que eu vou fazer, pastor, se o meu marido foi embora e me deixou sozinho? Você, mulher, pode orar, pode amar, pode fazer tudo, mas você precisa da graça de Deus para que o seu filho aprenda a ser homem. Homens! Há uma responsabilidade sobre nós de olhar no rosto dos nossos filhos e dizer, você não é isso. Você não tem essa identidade, você não é Benoni. Você é Benjamim. Você é forte, você é vigoroso, você é valente. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos disso. Muitas vezes, nós não fazemos a admoestação como precisa, correção, não lemos a Bíblia, não oramos, não cuidamos. E veja, queridos, como essas coisas estão enraizadas. É muito comum acontecer algo, presta atenção nisso, é muito comum a gente encontrar dois homens batendo um papo. E os dois homens estão conversando, aí um vira para o outro e diz assim, eu já criei os meus filhos. Especialmente na conversa de homens, Padilha, Léo, nossa, já criei meus filhos. Aí o outro diz assim, é mesmo, cara, que bom, você já criou sim. E sabe o que é na cabeça dele que ele está dizendo, eu já criei meus filhos? Já paguei a faculdade, já dei comida. Isso é papel do homem, sim, é verdade, o homem precisa auxiliar e ajudar a trazer o pão. Mas acha que pagar convênio, pagar escola e colocar comida dentro de casa é criar filho. Eu já criei. O conceito de criação na Bíblia é bem maior do que esse. Criar filhos não é pagar faculdade. Criar filhos é olhar nos olhos dele e dizer, eu errei. O que mais marcou na minha vida não foi quando meu pai só acertou. Foi muitas vezes que meu pai errou. Teve uma vez que ele me deu uma surra. E eu não precisava apanhar daquela vez. Tantas outras eu precisava, mas dessa vez não. Eu estava brincando com a Binha e eu bati num machucado que ela tinha feito porque caiu da bicicleta. E ela gritou, ai Juninho! Meu pai chegou correndo em casa, cansado do trabalho, tirando a cinta já. Na hora que quando eu vi, eu só vi que ele me puxou e... Eu te falei que se você batesse nela, você ia apanhar. E eu gritei, Bia, me socorre! Bia, fala com ele. Eu sabia que se eu falasse não ia adiantar, eu estava comendo. Ele já tinha falado, na terceira vez você apanha. E eu vivia brigando com a Binha, e a Binha era uma beleza. Eu tinha muito nojo de pé, dessas coisas assim, eu ia dormir, a Binha colocava o pé dela assim no meu nariz. Ela ia dormir, eu colocava, que coisa de irmão. Vou nem falar algumas coisas mais escandalosas, porque
porque já escandalizei aqui, os outro dia falando um negócio, pensei num negócio que a Bia fazia e eu também, deixa eu lá. Aí, enquanto eu estava apanhando, a Bia gritou, não, papai, ele não me bateu. Aí ele ainda assim deu uma bronca na Bia, mas você é escandalosa, né, Bia? É porque bateu no machucado, é porque ele estava tenso, estressado. Ele saiu, foi lá, jogou água no rosto, bebeu uma água, andou para um lado, andou para o outro, voltou para dentro do quarto. Tinha um sofá na nossa casa, no meu quarto, um sofazinho. Ele sentou no sofá, me pegou no colo. Eu já tinha uns 10, 11 anos. Ele olhou nos meus olhos e falou, filho, me perdoe. Papai errou com você. Me perdoe porque eu errei. Eu estou estressado e tenso por causa do trabalho, e o trabalho está me consumindo muito. Mas você não merecia apanhar. E eu quero te pedir perdão. Eu chorei, ele chorou. E ver em meu pai um homem que erra, também afirmou em mim. Você pode errar, mas você pode consertar e continuar caminhando. Nós precisamos, queridos, entender isso. Não é impressionante para você? Para mim é impressionante quando eu olho para a Bíblia, para a palavra do Senhor, e eu vejo sempre Deus dizendo para Jesus Cristo, você acha que isso é por um acaso? Vai, vamos lá, vamos falar sério. Você acha que a Bíblia está escrito coisa por um acaso? Jesus dizendo assim, este é o meu filho amado de quem eu comprazo. Ele falou no dia do batismo, mas no dia da transfiguração ele falou de novo, este é o meu filho amado em quem eu tenho nele todo o prazer. Ouvi aquilo que ele vai dizer, Deus Pai falando de Jesus Cristo como homem. E então a terceira coisa que eu percebo, já caminhando para o final, é que pais, precisam abençoar os seus filhos e verbalizar isso. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, eu como pai. Diga bem forte, preciso abençoar meus filhos. Diga, verbalizar isso. Nós precisamos disso. Diáconos, pega a água lá para mim, por favor. Precisamos disso. Jacó tem uma história familiar confusa. Jacó tem uma história bagunçada. Jacó cresce. E ele cresce afirmando que ele era trapaceiro, que ele era usurpador, que ele era errado. Então, em Gênesis 32, ele passa toda a família dele à frente e ele fica para trás e ele entra em Val do Jaboque sozinho. Lá no meio do Val do Jaboque, um anjo aparece e ele começa a brigar com aquele anjo. E quando o anjo está indo embora, ele puxa, segura o anjo. O anjo diz, quem é você? Qual é o seu nome? Ele diz, eu sou usurpador, eu sou Jacó. Eu sou um homem que viveu 10, 20, 30, 40 anos sem a identidade correta. Eu recebi um nome e papai amava mais meu irmão. E era uma confusão em casa. Eu menti para meu pai, eu menti para minha mãe, eu menti para meu sogro, eu menti para todo mundo. Passa o capítulo 42 e então lá Deus olha para ele, o anjo era o Senhor e diz, você não vai chamar mais Jacó. Seu nome a partir de hoje será Israel. É então que ele começa a ter um novo rumo. Quando você olha Jacó do capítulo 32 para trás é um homem, capítulo 32 para frente é um outro homem. E agora o capítulo 35 reflete o anseio de sua alma, para ver a sua casa cheia de bênçãos, cheia de afirmação. Ele recusa essa estima da dor, associada a uma tragédia. Ao ver Benjamim recebendo um nome tão dolorido, ele intervém como se estivesse gritando e dizendo, na minha família não haverá mais espaço para estigma, na minha família não haverá mais uma consequência de tragédia, de dor e de mentira. Eu firmo que você é o filho da minha mão direita. Quando você olha Abraão tem um histórico de mentira que ele começa a estabelecer, mentindo para Faraó. Você vê Isaac, filho de Abraão, mentindo também, dizendo que a esposa não era filha dele. Você vê Jacó com um monte de mentira. Mas a partir de Peniel, do encontro com Deus, quando a identidade dele, o nome dele é mudado na mente e no coração, você vê que de Judá ainda tem uns erros, filho mais velho, mas ele já tinha nascido antes. De Benjamim e de José, que nasce após um impacto tão poderoso de mudar o seu nome. Nós não vemos mais mentira, nós não vemos mais tragédia, nós não vemos mais se repetindo coisas familiares.
Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Nós precisamos verbalizar algumas coisas. Nós precisamos até mesmo disciplinar os nossos filhos na admoestação e no amor de Deus. Há um monte de menino mole demais, gente. Há um monte de criança que não pode. O menino está com 18 anos e o pai tem que levar ele para lá. O pai leva para cá, 17 anos, vai para lá e vai para cá. Não pode pegar um ônibus. Ai, pastor, mas isso minha filha acontecer isso. Pode acontecer. Mas pode acontecer até com você. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia. Se o Senhor não guardar a sua família, você pode ter segurança, você pode ter sentinela, você pode ter alarme. Em vão será isso. Em vão será trabalhar pelo pão que penosamente granjeaste. Ao Senhor, o Senhor dá aos que o amam, dormindo. Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Nossos filhos também precisam de algumas coisas. As crianças hoje crescem tão presas. Mas crescem presas dentro de casa, mas crescem também com pouca afirmação dos pais. Você dá um monte de segurança física, mas não dá a segurança emocional que seu filho precisa. Queridos, nós estamos criando uma geração de pessoas deformadas emocionalmente. Deixa eu perguntar um negócio, eu tinha tantas coisas que eu queria falar, mas vamos embora. Deixa eu perguntar um negócio aqui para alguns de vocês, e eu quero que você seja bem sincero a respeito disso. Quantos aqui furaram o pé com caco de vidro na infância? Quantos aqui pisaram num prego enferrujado? Levanta a mão. Tiveram que tomar aquela antitétano, né? Quantos aqui perderam o tampão do dedo ou ralaram a canela na rua? Quantos aqui usaram quichute? Quem aqui teve bicho de pé? Piolho! Olha para dar a mão. É uma loucura. Quem aqui tomou banho em rio? Quem aqui subiu em árvore e o galho quebrou? Quem aqui subiu em árvore para pegar uma manga, uma goiaba, e aí tinha lá um ninho de marimbondo, e o marimbondo saiu. Quem? Levanta a mão. Eu já tive isso, gente, que coisa gostosa. Coisa linda. Deixa eu te perguntar, você foi feliz? Sim. Nós fomos. E essas crianças que hoje estão aí, não sabem muito o que é isso. Nós brincamos na rua, nós corremos de rolimã, nós tínhamos umas brincadeiras de tacar pedra um no outro, de tacar tijolo, barro e pedaço de pau e aquelas coisas doidas. Menino é um cão, menino inventa cada brincadeira. Aqueles negócios de rodar, eu estava vendo hoje uns meninos, alguns dias atrás, até vídeo, depois fica adulto, fica pior. Pega a moto, e sabe aqueles negócios de rodar, e coloca a moto assim, e vai rodando, os outros sentados. Menino faz muito isso. Nós brincávamos na rua, e a mãe falava o quê? Quando escurecer, volta para casa. A gente ficava na rua. Aí chegava em casa com o pescoço, aquele cordão preto assim, ó. Aí a mãe dizia assim, vai tomar banho. Não, mãe, eu não sujei, só vou lavar o pé. Só sujei o pé, o pescoço assim. Vou só lavar o pé. Como eu fiz isso? Agora deixa eu perguntar um negócio para você. Você lembra de algum amigo que sofreu com síndrome de pânico na sua infância? Nenhum. Nós tínhamos medo de outras coisas. Eu tinha medo da mula sem cabeça. O Eduardo tinha medo da loira do banheiro da escola. A loira. O homem do saco que vai pegar você e fazer sabão. Nós tínhamos medo dessas coisas, mas também, né? Quem é que vai ter medo do homem do saco? Poxa vida. Medo da mula sem cabeça. A gente saía e assava banana lá naquelas fogueiras. E aí contava história. Banana não, batata. E aí contava aquelas histórias. E a gente voltava para casa com medo do fantasma. Morrendo de medo de tudo. Aí a pergunta é, pastor, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero trazer à sua memória a felicidade, mas sabe o que é mais triste?
é que muitos de nós esquecemos de passar essa felicidade para os nossos filhos. Os nossos filhos ficam igual coelho branco preso dentro de casa. Os filhos veem um pé de cana e falam, pai, dá manga ali naquele lugar. Porque os pais tiram férias para dormir e deixam os filhos no navio com alguém cuidando, ou no hotel com alguém cuidando. Deixa eu perguntar um negócio, quem é aqui que tinha televisão high definition em casa? Eu não tinha. Até parece, com 11 anos de idade, com 9 anos de idade chegou a televisão em casa. E o que tinha lá em casa era o high e o chuvisco, não era high definition. E aí eu tinha que ir para o lado de fora e a Binha ficava do lado de dentro olhando para a televisão. Vira mais! E eu lá em cima virando o bambu para a antena. Mais! Agora. Ah, saiu, pode voltar, Juninho. Ninguém mandou. Queridos, era assim. Deixa eu te falar algo, ensine o seu filho a ser feliz. Os nossos meninos estão aqui presos e tão distante. Antigamente era assim, um menino de 1 ano e meio, ele começava a chorar, o que a mãe fazia? Pegava ele e botava no peito para mamar. Hoje o menino começa a chorar, a mãe vai lá e tá celular. Olha lá o menino lá, olha lá, o que está na mão, ó. Aí. Olha lá. Preste bem atenção nisso. Criança não pode ficar na frente da televisão, na frente do WhatsApp, na frente de qualquer tecnologia, por mais de 1 hora. Atrapalha a vista dela, atrapalha o desenvolvimento dela, atrapalha o raciocínio dela, atrapalha no convívio pessoal, sabe se comunicar com todo mundo do teclado, mas não sabe verbalizar olho no olho. Aí a culpa é minha, e a culpa é sua. O que está acontecendo aqui nessa passagem, eu gostaria de falar muito mais, mas nosso tempo não deixa. É que Jacó está dizendo, eu vou mudar essa história. Benine, não mais na minha casa. Benjamim, o filho da mão direita, o filho do vigor, o filho da graça, o filho que vai ser feliz, o filho que vai ter vida, o filho que vai ouvir do pai. Hoje, eu ouvi uma frase de um educador que eu concordei com ele. Ele disse assim, sabe qual é a diferença dos pais de antigamente e dos pais de hoje? Os pais de antigamente não estavam... Você viu algum pai, vamos ser sinceros, você que tem 40 anos para lá, você viu algum pai dizendo assim, filhinho, você me ama? Quem já viu? Pode levantar a mão. Quem tem mais de 40 anos? Filhinho, você me ama? Me diz se você me ama, me diz se você... Não estou falando pais com mais de 40 anos que ouviram o pai dizendo assim, eu te amo, não. Estou perguntando que diz assim, filhinho, você me ama? Hoje os pais estão preocupados se os filhos amam ele. Antigamente os pais estavam preocupados se os filhos respeitavam. É o seguinte, você pode não me amar, mas se você não me respeitar, eu vou quebrar o dente da sua boca. Eu não precisava falar desse jeito mais. E aí os educadores dizem que por causa da firmeza, ganharam o amor e o respeito. Hoje, porque querem o amor, não ganha nem o amor, nem o respeito. Preste atenção. A Bíblia diz que a estutícia está no coração dos nossos filhos. E a Bíblia diz que nós vamos tirar isso com a vara. Mas vara, pastor, o que é isso? Você prefere ouvir só um educador ou o que a palavra de Deus está dizendo? Não é para você espancar, é para você corrigir com amor. Eu conheci um presbítero que ele corrigia com amor. Na verdade, eu não conheci ele pessoalmente, eu ouvi muito da história dele. E ele pegou uma varinha boa e escreveu na vara vários textos de provérbios. E o pai que ama o filho corrige. Disciplina. E quando os filhos, ele primeiro ensinava, depois corrigia e depois disciplinava com a vara. 3 coisas. Ensina, não dá para você dar uma surra sem ensinar. 2, corrige. 3, ensinou, corrigiu, não aprendeu, dá uma varadinha. Aí o filho desobedecia, ele fazia assim. Ele dizia assim, olha, eu não vou bater em você agora, porque eu estou bravo. Aí ele começava a cantar alguns louvores. Aí quando passava a braveza, ele chegava e dizia assim, vai lá atrás da porta e pega a varinha. O filho trazia, ele lia os versículos com o filho.
e ele começava a cantar algum salmo. Enquanto ele cantava o salmo, ó. Já pensou o Salmo 119? Feche seus olhos junto comigo. Confesso que eu não queria encerrar o culto, não. Eu queria continuar falando com vocês.